Eleito pelo povo como o patrimônio arquitetônico mais significativo de Porto Alegre, o edifício sede do Santander Cultural completou esta semana 80 anos. Para a comemoração do aniversário, foi feito um filme com depoimentos que contam a história do local a partir da perspectiva de 35 pessoas. Encravado no centro da capital, o prédio de estilo eclético é grandioso por fora e suntuoso por dentro. Retrata bem a arquitetura da época em que foi construído. Construído entre os anos 1927 e 1932, para abrigar o Banco Nacional do Comércio. Na época, um banco importante aqui da cidade, que já existia desde 1895. Então, esse prédio foi construído para abrigar este banco. Era ainda uma arquitetura representativa do 19, né? Com esses detalhes todos do neoclássico, uma mistura bastante que aparece aqui no prédio com rococó, art nouveau. Então, quer dizer, ele era já um prédio suntuoso, mas tal qual tantos outros, né? Aqui mesmo na praça, nossos vizinhos. Para quem entra no prédio, o que chama a atenção é a grandiosidade. Afinal, são 12 metros de pé direito. Depois de passar essa primeira impressão, o visitante começa a prestar atenção nos pequenos detalhes, porque tanto o piso quanto os belíssimos vitrais, que representam trabalho, progresso e fortuna, foram trazidos especialmente da França. Com o passar dos anos, o prédio foi ficando grande demais para um banco. Em agosto de 2001, passou por uma revitalização e começou a receber exposições artísticas. Surgiu assim o Santander Cultural. Como ele já era um prédio tombado pelo patrimônio histórico estadual, muitos cuidados tiveram que ser tomados, né? E felizmente isso tudo foi preservado. Os vitrais, que são franceses, o piso também, tudo isso veio de fora e são originais. Mas algumas ações foram tendo que ser tomadas. Se abriu, então, uma porta lateral, né, que é uma porta acessível, tem um elevador para permitir que as pessoas, então, acessem. A gente tem, acima do átrio, né, acima dos belos vitrais, um espaço que acabava se tornando só um espaço como se fosse um fosso de luz, que é a claraboia. Então, quando se imaginou criar o átrio surgiu como um espaço super moderno num prédio já bem antigo, né? O subsolo também foi totalmente aproveitado. Os cofres onde os clientes guardavam objetos pessoais têm um charme único e foram transformados em um café e um restaurante. O cofre principal do banco foi transformado em sala de cinema. E nada melhor do que utilizar este espaço para a exibição do filme que conta a história do lugar. Em 10 minutos, são exibidos 80 anos de história sob o ponto de vista de quem passou ou passa por aqui. A gente vai ouvir pessoas diferentes, com memórias diferentes e vamos fazer uma espécie de mosaico aí, de depoimentos diversos que acabam compondo um retrato desse Santander cultural que está nos nossos corações, nas nossas memórias. Ele tem uma presença, sabe? Não é normal entrar aqui dentro. Nossa paixão começou aqui. Aqui no banco. Aqui no banco. Foi o amor à primeira vista. Nos anos 80, o espaço foi tombado como patrimônio histórico. 20 anos depois, foi eleito pelo povo como a arquitetura mais significativa de Porto Alegre. Para Pedro, uma redescoberta. Esse espaço é uma cápsula do tempo, é uma cápsula da memória, das memórias, mais do que uma memória. Ele significa memórias diferentes para pessoas diferentes. Para a Márcia, é uma paisagem nova todos os dias. Cada dia parece que a gente vai vendo algum detalhezinho, né? O que me encanta pessoalmente são os capitéis das colunas. O assunto da nossa entrevista deste sábado é investimento imobiliário. Nós estamos conversando com Thales Bergmeyer Morigi, sócio-diretor da Trend Investimentos Imobiliários. Já falamos um pouquinho do mercado, né, Thales? Vamos conversar agora efetivamente como é que é esse negócio. Como é que vocês buscam esses sócios e quem pode participar? A nossa ideia foi democratizar mesmo o investimento. Não é uma novidade para o mercado imobiliário isso que a gente está fazendo. Incorporadoras
antigas, já consagradas no mercado, fazem, porém com cotas altas, são valores significativos e que o investidor menor, ou aquele que comprava na planta, um apartamento, dois, não consegue. Hoje a gente faz, a maioria dos nossos empreendimentos foram cotas em torno de 120 mil, 123 mil. Agora a gente está com um empreendimento que uma cota, ou 5%, é 56 mil. Por quê? É um empreendimento pequeno, são 3 andares, são 18 salas comerciais, então é um investimento pequeno, e facilita para que o investidor menor possa também se remunerar como uma incorporadora. Agora, como é que é feito esse pagamento? Porque na planta tem a vantagem do investidor ficar pagando parcelado durante um bom tempo. Certo. Né? O investidor, como é sócio do empreendimento, ele participa dos custos de construção. Então, a gente sabe, a gente faz a estimativa de quanto vai gastar durante a obra, já manda uma planilha em cima do nosso estudo, da nossa engenharia, dos aportes mensais que a gente estima que ele vai fazer, para que ele conheça e saiba até o final o pior cenário. Ele vai ter que botar, a cota é de 100 mil, no pior cenário ele vai ter que botar 100 mil durante 24 meses, 30 meses, que é o tempo de obra. No melhor cenário, a gente vende muito durante a obra e ele não vai botar os 100 mil, ele vai colocar 80, 70. Por quê? Porque além dele financiar a obra, as vendas financiam a obra. Então é um investimento por exposição de caixa. E vocês acompanham todo o processo, desde a escolha do terreno, a definição dos sócios, a venda, que é o que não ocorria com a planta. Né? É indispensável isso, por quê? Porque a gente criou um mecanismo de investimento para nós, para mim e para o Rafael. Então, e a gente investe em todos os empreendimentos que a gente faz, em todos os investimentos que a gente gera. Então, a gente quer ter muita segurança para nós investir e a gente não vai convidar outros investidores para entrarem conosco numa sociedade se nós não estivermos muito seguros do que a gente está fazendo. Então, a gente participa desde a escolha do terreno, negociações, a incorporação, desde unir a engenharia, os arquitetos, projeto arquitetônico, complementares, enfim, tudo que permeia uma incorporação imobiliária, até a venda da última unidade, nós estamos envolvidos diretamente. Sempre analisando o final, né? Quer dizer, tem que ser um produto que tenha liquidez, que vá vender, né? Exatamente. Então, localização, O que a gente tem feito para ter essa liquidez, que é o que dá o retorno para o investidor? Escolhido ótimos locais para construir e atuado em nicho. Qual é nossa área de atuação? Empreendimentos muito bem localizados, e eu estou falando em bairro Petrópolis, Bela Vista, Rio Branco, e atingindo o imóvel de um dormitório. Atingindo, então, quem está saindo da casa dos pais, o jovem. A gente tem vendido muitos apartamentos na faixa dos 27 até 35 anos, quem está comprando o seu primeiro imóvel. São apartamentos aí que vão de 43 a 50 metros quadrados, no bairro Petrópolis, na Lavras, na Castro Alves, perto do IPA. A gente está começando uma incorporação. O que fugiu aqui foi o Alegrete, que vai ser um prédio comercial para atingir quem? O pequeno profissional, o psicólogo, o nutricionista. Pois, tanto comercial como residencial. Como residencial. E agora a gente está indo para Rio Grande, que é um mercado que está crescendo bastante. A gente esteve lá visitando para ter segurança de investir lá. Um investidor nos procurou, apresentou um terreno que ele tinha e deu para nós fazer um estudo. A gente fez um estudo muito aprofundado, como sempre, e vimos que seria interessante a gente ir. No fim, a gente assinou o contrato, estamos indo para Rio Grande fazer uma incorporação são um prédio residencial de 34 apartamentos. Vocês já estão sendo procurados, né, Thales? Isso mostra que esse mercado tem potencial, está crescendo, as pessoas estão se interessando por isso? Sem dúvida. E o maior interesse é que, nesse tipo de negócio, ele não depende da valorização do imóvel para ter ganho financeiro. Ele já entra no custo, ele sabe quanto vai custar para fazer, ele sabe que na tabela zero, que chama a primeira tabela de vendas das imobiliárias, nesse espaço já está o lucro dele. Ele já enxerga o lucro. Pode demorar mais, caso não venda tão rápido o empreendimento, pode ser mais rápido e rentável, caso venda antes o empreendimento. Tá certo, obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse foi o Thales Bergmeyer Morige, que é sócio-diretor da Trend Investimentos Imobiliários. A gente esteve conversando hoje sobre investimento imobiliário. O Imóvel Class TV faz um intervalo e a gente já volta.